Nós estamos já no quarto domingo, a quarta semana da Páscoa, né? Depois da Páscoa. E se vocês observaram, foi o primeiro domingo que não falou de Jesus ressuscitado, não é? Não falou. Jesus não apareceu para ninguém, não é? Não estava em Emaús, igual a gente viu, não apareceu para os 12. Jesus se revela como o bom pastor. Mas isso foi muito antes da morte dele. É só para a gente poder descobrir como é que as coisas vão sendo colocadas na palavra de Deus, né? Então, nesse domingo especial, que também é chamado Domingo das Vocações, né? Onde a gente rezou pelas vocações sacerdotais, né? Pelas vocações religiosas e pelos casamentos, que são chamados a ser casamentos santos. Porque o nosso objetivo é ir para o céu e levar os filhos para o céu. Até a gente descobrir, isso é um outro assunto, né? Mas é só para vocês entenderem que casamento significa isso, porque a gente não entende nada, então vai levando. Mas depois nós vamos falar sobre isso, mas faz parte, né? E esse evangelho é um dos evangelhos para ficar no nosso coração, né? E é tão interessante que a gente, à medida que vai estudando a palavra de Deus, a gente vai descobrindo que a gente foi treinado na vida para ir à igreja, certo? Foi ou não foi? Mas não fomos treinados para escutar a palavra de Deus. São treinamentos diferentes. Nós somos treinados para ir, mas não somos treinados para ouvir. Tanto que só existe curso de oratória, não tem curso de escutatória, dizia Rubem Alves, né? Todo mundo quer falar, mas a gente não quer escutar. Então, como que a gente não é treinado, né? Mas para a palavra de Deus a gente precisa treinar. Então, capítulo 10, o bom pastor, Jesus diz assim: em verdade vos digo, quem não entra pela porta no redil das ovelhas, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. O que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre. As ovelhas ouvem sua voz, e ele chama suas ovelhas uma por uma, e as conduz para fora. Tendo feito sair todas as que são suas, caminha à frente delas, e as ovelhas o seguem, pois conhecem a sua voz. Elas não seguirão o estranho, mas fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. E Jesus continua dizendo assim. Jesus explicou a parábola, mas eles não entenderam nada. Então Jesus falou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão vem só para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham a vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Palavra da salvação. Esse trecho é lindo, e a hora que vocês tiverem oportunidade de estudá-lo, de reler, vocês vão observar que ele é montado em quatro afirmações de Jesus, que ele fala duas vezes: eu sou o bom pastor e eu sou a porta. Ele fala isso duas vezes, né? Então, quando ele faz essa comparação, que ele fala, porque naquela época as ovelhas eram um bem muito precioso no sentido financeiro. Por isso que eles eram tão visados para roubo. Eu não sei se vocês conhecem a imagem do redil. O redil era um cercado de pedra,
alto, para que elas não pudessem sair, não ser assaltadas, e tinha uma porta. Então o porteiro abria porque conhecia o pastor. E era costume da época o pastor chamar as ovelhas por nome, ele dava nome para cada uma. E para cada uma, ele tinha um tom de voz para chamar. Isso é encantador. Então, o dia que vocês forem no campo dos pastores, lá, vocês viajarem lá para Jerusalém, for no campo dos pastores, vocês verão essa experiência linda de que chega o pastor, tem as ovelhas todas, e o pastor, quando chama, só as dele levanta a cabeça e vão. As outras ficam no mesmo lugar, mesmo que estejam tudo misturadas, porque conhece a voz do pastor. Isso é lindo. Então Jesus aproveita essa imagem para poder falar que Ele é assim conosco, que Ele conhece cada um de nós pelo nome e nos chama. A questão é a gente reconhecer a voz do pastor, porque Ele nos chama pelo nome. Porque quando a gente escuta isso, Jesus diz assim: todos que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes. De onde Jesus tirou isso? Ezequiel 34. Pode abrir. Ezequiel 34, Jesus diz assim: Filho do homem, no versículo 2, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz-lhes: Pastores, assim diz o Senhor Yahvé, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmo. Não devem os pastores apacentar o seu rebanho? Vós os alimentais com leite, vos vestis de lã e sacrificais as ovelhas mais gordas, mas não apacentais o rebanho. Não restaurastes o vigor das ovelhas abatidas, não curastes a que está doente, não tratastes a ferida da que sofreu fratura, não reconduzistes a desgarrada, não buscastes a perdida, mas dominastes sobre elas com dureza e violência. Por falta de pastor, elas dispersaram e acabaram por servir de presa para todos os animais do campo e se dispersaram. O meu rebanho dispersou-se por todos os montes, por todos os outeiros elevados, e por toda a superfície da terra dispersou-se o meu rebanho. Não há quem o procure ou quem vá em sua busca. E aí no versículo 11 ele diz assim: Assim diz o Senhor Yahvé, eu mesmo, cuidarei do meu rebanho, e dele me ocuparei, como o pastor cuida do seu rebanho, quando está no meio das suas ovelhas dispersas, assim cuidarei das minhas ovelhas, e as recolherei de todos os lugares, por onde se dispersaram, em dia de nuvem e escuridão. Que dia foi esse? Aonde na Bíblia fala em dia de nuvem e escuridão? Eu vou cuidar de todas, né, que se dispersaram. Isso é uma coisa interessante que é dito na Bíblia, em dia de nuvem e escuridão. Que dia que aconteceu isso? Na hora da morte dele. Né? É quando na morte ele não busca todos, né? Esse é o trabalho de buscar todos eles. E ele diz: eu mesmo apacentarei o meu rebanho, eu mesmo lhe darei repouso, buscarei a ovelha que estiver perdida, reconduzirei que estiver desgarrada, pensarei que estiver fraturada e restaurarei que estiver abatida. Quanto à gorda e vigorosa, guardá-la-ei. Quando vocês escutam isso, quando vocês escutam isso, quando vocês leem ou escutam eu lendo para vocês, isso chega como no coração de vocês? Quando vocês escutam Jesus falando, eu buscarei a ovelha que estiver perdida, eu mesmo, ele foi atrás de cada um de nós, ele em pessoa, buscou cada um de nós que se perdeu.
Tantas vezes que perdemos no caminho, tantas vezes que traímos, tantas vezes fomos infiéis, tantas vezes nos perdemos em descaminhos. E quem foi atrás? Ele, em pessoa. Mas é tão interessante que para poder conseguir entender isso, quando ele fala que eu vou cuidar daquela que estiver abatida, eu vou restaurar aquela que estiver abatida. E quantas vezes nós chegamos na igreja completamente abatidos? Será que a gente de verdade consegue compreender que Ele é esse pastor? Será que eu consigo compreender que esse amor que Ele tem é por mim, pessoal, intransferível? Quando vocês escutam essa história do pastor, do bom pastor, vocês se sentem única e exclusivamente a única ovelha dele, a única pessoa amada por Ele? Ou não? De verdade. Falar mais ou menos. Por quê? Porque nós não escutamos. Nós não treinamos ouvir, escutar. E o escutar, ele exige um trabalho de nós de perseverança. Eu tenho que aprender a ter o meu ouvido aberto para Deus, porque essa palavra, ela faz Deus presente, e é essa presença, esse espaço que permite que Deus trabalhe em mim. Senão essa palavra fica lá em mais de 2000 anos atrás, e ela não muda a minha vida e a minha história agora. Compreendem? Por que a gente é treinado só a entrar na igreja e não é treinado a ouvir, que isso dá trabalho? Aprender que eu tenho que me colocar em posição de escuta. Então, para me poder ouvir, para que esse barro seja modelado, remodelado, quebrado, feito de novo, eu preciso ter tempo e dar espaço. Então, cada vez que eu escuto a palavra de Deus, eu tenho que pedir ao Espírito Santo que me esvazie, que eu estou tão entulhada de tantas vozes, de tanto barulho no mundo, que eu não sei silenciar. E como é que Deus vai agir em mim no meio do barulho? Não vai agir. Porque quando eu consigo parar para poder ouvir a palavra, eu ainda tenho que lutar com o meu coração e com a minha cabeça, que não para de pensar. Então eu tenho que ter um exercício comigo de falar, eu agora vou ouvir a palavra. É Jesus que vai falar comigo, isso aqui é pessoal. Ele que me levanta, Ele que, se eu estou quebrada, me restaura, Ele que eu estou abatido e eu saio daqui, porque a palavra me dá vida. Eu vou entender que Jesus é a vida da minha vida. Aí você não de enlouquecer. Ele é a vida da minha vida. Então eu não consigo parar, eu não consigo ouvir, essa palavra não faz sentido em mim, Jesus não se faz presente enquanto eu escuto. E se isso não faz ação em mim, a Páscoa de Jesus, menor ação, como é que eu vou viver a ressurreição de Deus, entender que Ele está vivo, e que Ele caminha comigo vivo, se eu não treino ouvir? Isso é o trabalho de uma constância, porque esse é o trabalho da minha transformação, esse é o trabalho da minha conversão. Isso é belíssimo. Então quando Pedro, na hora de Pentecostes, no dia de Pentecostes, tomado pelo Espírito Santo, ele faz aquele discurso maravilhoso, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que ele faz, que ele fala, que escute a toda a casa de Israel, aquele Jesus a quem o crucificastes, Deus o constituiu Senhor e Cristo. E quando aquele povo ouviu, o coração deles ficou mexido, eles falaram com Pedro, o que nós devemos fazer? Imagina, mais de 3.000 pessoas. E eles perguntaram, o que nós devemos fazer? Essa atitude é minha, é sua, de cada um. Quando eu escuto a palavra de Deus, eu tenho que falar assim, o que eu tenho que fazer?
Porque às vezes a gente escuta a palavra de Deus na missa e fala: nossa, essa palavra é direitinho para minha vizinha. Ou essa palavra é ótima para minha sogra, para meu marido, qualquer um, menos para mim. Compreendem? Porque a gente acha que o que a gente sabe de Deus, ou que a gente tem algum conhecimento, a gente está pronto. E a gente não está pronto. A nossa conversão era um processo. Então eu tenho que ter coragem de ouvir a palavra, ouvir, colocar essa palavra diante da minha vida, chamar Jesus e falar: o que eu tenho que fazer? Diante dessa palavra, o que eu tenho que fazer? Aqui ele falou: arrependei-vos, acerta a sua vida, coloca a sua vida diante do Senhor teu Deus, avalie a sua vida, porque eu tenho que ouvir, e depois de ouvir eu avalio a minha vida e penso se eu quero fazer um segmento. Eu escuto e sigo, senão não adiantou nada. Compreende porque que o nosso processo de conversão é tão lento? Porque a gente entra e sai da igreja como se isso fizesse parte da minha história. E, gente, isso aqui é a nossa salvação. É sério demais. Eu tenho que ouvir, colocar a luz na minha vida, compara a palavra com a sua vida, e se transformar. Se eu não escutar e não me colocar à disposição, a palavra passa ao largo, a vida passa ao largo. Então, quando eu escuto isso, a palavra de Deus que fala, e é tão lindo porque entre a palavra de Deus, a chegar no Evangelho e a palavra, existiu o Salmo. Vocês lembram qual que era o Salmo de domingo? Salmo 22, que fala de quem? O bom pastor. Quem é esse bom pastor? Jesus. E quando a gente escuta isso que diz: Ele é meu pastor e nada me fala. Isso é verdade? De verdade, vocês sentem isso? De verdade, vocês contam com isso? Porque é mais ou menos, né? A nossa confiança, porque tudo isso aqui que a gente ouviu, escutar que Ele é o meu pastor, e que se Ele é o meu pastor, nada me falta. Eu confio nesse Deus de verdade? Mais ou menos. Hoje uma cliente me ligou, está internada num outro hospital, e falou comigo assim: doutora Filó, pelo amor de Deus, me ajuda, que eu estou internada aqui nesse hospital com a menina, e ela precisa fazer um procedimento cirúrgico. Liga para o cirurgião, que eu não aguento mais, está aflita, ansiosa. Escutei ela, falei: Noma, eu vou te dar o nome de uma pessoa poderosa, a mais importante, que vai resolver isso para amanhã. Ela falou: dá o nome que eu vou lá agora, doutor Flor. Você está me ligando para mim poder ligar para o cirurgião e resolver? Até ligo, mas você precisa ir numa outra pessoa. Está aí. Quem, doutor Flor? É para ir? Falei: vai lá na capela falar com Jesus. Ela falou: não crê? Como é difícil acreditar que Ele está vivo ali, né? Como é difícil acreditar que eu posso ir lá e falar com Ele, e Ele escuta, e Ele vai agir se eu deixar, que eu costumo ir lá e atrapalhar Ele. E eu confio e não confio. Eu falei: Ele é o pastor que me falta, mas vou ver como é que está minha conta bancária, vou ver como é que é povo importante. Não, Filó, mas eu vou lá. Mas você liga para o cirurgião? Eu falei: entendeu nada. Nada. Porque se eu falo com Jesus, eu falei com a pessoa mais importante, que me ama como ninguém. Então, se eu falei com ele, ele vai responder? Vai. Confia? Fala: mais ou menos, Filó. Eu ainda estou em treinamento dessa confiança. Não é assim? É.
A gente confia mais ou menos porque a gente vive tão agitado, tão ansioso, tão angustiado, roendo unha, arrancando cabelo, sem dormir, com insônia. Porque tanto de remédio. A cura está ali, ó. A gente vai lá e conversa com ele, visita ele. Quantas vezes já visitaram esses dias? Tem que ir lá. E Jesus falou, o fato de você entender que eu sou seu pastor, que te conduz, ele falou, eu vou tirar o sofrimento da sua vida? Ele falou isso? Não. Mas o fato de eu acreditar que ele é o meu pastor que me conduz, isso me dá confiança para atravessar o que eu tiver que atravessar, porque eu sei que estou com ele, não estou sozinha, que ele está comigo todos os dias. Então, se o vale for tenebroso, for escuro, quem é a luz? É Jesus. E eu sei que eu posso confiar nele, eu sei que eu posso encostar no peito dele, eu sei que eu posso chorar com ele, eu sei que eu posso falar com ele, eu sei que ele vai dar uma solução para as coisas. Gente, o dia que a gente viver nessa confiança, pode imaginar que espetáculo? Qual problema vai afligir a sua vida? Nem um. E é tão interessante que Jesus fala assim, eu sou a porta. Tem que entrar, eu sou a porta das ovelhas, aqueles que entram por mim. Porque é tão lindo esse processo. Jesus é uma doçura, né, gente? É uma coisa de louco. Porque a porta é aquela que te faz sair de um lugar e passar para outro, ok? Não é essa visão que nós temos? Mas ao mesmo tempo, a porta, Jesus, quando eu passo por ele, à medida que eu medito, à medida que eu posso entrar por ele, Jesus é aquele que tem acesso ao meu âmago, ao meu interior. Ele tem acesso a isso. Então ele me leva, à medida que eu convivo com Jesus, ele faz com que eu me conheça. Ele revela para mim quem eu sou, e eu passo a me conhecer. Então guarda uma coisa, por mais planos, sonhos, tantos projetos que a gente tem, tudo isso vai ter que passar pela questão do calvário do tempo. Ele tem que sobreviver a isso. Mas para tudo isso que nós temos que viver, tem que ter um eixo que nos sustenta. E esse eixo que nos sustenta é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai ser a sua sustentação para tudo que você tiver que viver na sua vida. Os seus maiores sonhos, suas maiores decepções, seus projetos, o sucesso que você tiver, o que você tiver, terá que estar alicerçado em um lugar. E esse lugar é a palavra de Deus. É ela que te sustenta. Porque se vocês compararem, Lucas, quando diz, feliz o homem que constrói a casa sobre a rocha, ele compara com o homem que constrói a casa sobre a areia. A sequência das tragédias é a mesma que Jesus diz. Um fica de pé e o outro não. Qual que fica de pé é o que está na rocha. A rocha é ele. Como é que a gente dá conta dos turbilhões da vida? Só com ele. Das alegrias da vida? Com ele. Com a nossa caminhada? É com ele. Com a rotina do dia, que nada acontece? É com ele. Fala, não, contei isso para Jesus tem tanto tempo e nada acontece. Acho que ele esqueceu o assunto. Ele não esqueceu. A única certeza que eu tenho para dar para vocês é que ele não esqueceu, porque ele não esquece de nada. Por que ele não esquece de nada? E eu posso afirmar isso para vocês. Por causa de quê? Porque ele te ama. E você não esquece nada que alguém que você ama falou com você. Esquece? Não esquece. O que falta para nós? Acreditar. Não é isso que eu estou falando? Porque está escrito na palavra. E quando a gente está com Deus, que Ele permite que você se conheça, Ele permite que você saia. Para quê? Para ajudar aquele que ainda não achou o caminho. A gente vai com Jesus para dentro de nós, para nos conhecer, e através dele a gente sai para o mundo, para poder ajudar o irmão.
É assim. Ele é o único caminho que nos leva a Deus. Ele é o único caminho que nos vai levar para a vida eterna. Ele é o único. Mas o mundo está te chamando por um tanto de coisa. É muito barulhento o mundo, por isso que é tão difícil fazer silêncio, né? É barulho demais. É muita voz para te levar para lugar que não vai te levar a lugar nenhum. É um tanto de ilusão, é um tanto de nada. Peneira o dia de hoje, escuta e para e veja o que você escutou que valeu. É um tanto de nada. E que você fique iludido ou preocupado com o que vão dizer. Dificilmente a gente está preocupado com aquele que me conhece, que me ama. Quantas vezes você olhou para Jesus hoje e falou, obrigado por tanto amor? Quantas vezes hoje você reconheceu a ação dele hoje com você? Quantas vezes você viu hoje ele melhorando um caminho para você, fazendo alguma coisa, abrindo alguma coisa, você fala, uau, só pode ter sido ele. Por quê? Porque ele me ama. O dia que a gente entender esse amor, nós vamos ser insuportáveis. O dia que você entender, que você não tem que mendigar nada de ninguém, porque esse amor dele é gratuito por você. O dia que a gente entender isso. Isso é um espetáculo. Quando eu penso nisso, né, e que a gente pode pensar nesse salmo, que a gente às vezes está aflito e pensa, e quando às vezes você está agoniado e fala, ele é o meu pastor e nada me falta, nada é nada, porque Deus é exagerado, ele transborda, porque ele te conhece. Você vai chamar, como é que ele mandou isso até com esse detalhe, porque ele é o único que sabia que você queria aquele detalhe. É encantador, é doce demais, é apaixonante demais. Então o que nos falta? Treinar a escuta, pedir a Deus, né? Nossa Senhora foi a mulher da escuta. Ela ouviu, né? E tudo que ela ouviu, ela guardou no coração dela e meditou. Então nós precisamos de treinar, ouvir o que Jesus tem a nos dizer, todos os dias. Porque se tem algo que é vital para que a gente esteja de pé, é ser alimentado. E a alma precisa ser alimentada. Como é que a nossa alma é alimentada? Pela palavra. Então eu preciso ler, eu preciso ouvir, né? Porque ele vai restaurar as minhas forças. Isso é espetacular, gente. Que dia que você está um trapo, você fala, o Senhor restaura as minhas forças. Ele me dá asas para voar como águia. É Ele que me põe para correr. No dia que você fala, não dou conta, ele fala, que é isso, eu estou aqui. Quando eu recebo a Eucaristia, eu sei que esse corpo é o corpo que me carrega. Isso é um escândalo pensar numa coisa dessa, né? Então é lindo a gente saber que Ele nos escuta, que Ele é aquele que sustenta. Quinta-feira passada, acho que foi quinta-feira passada, eu fui na Universidade Federal dar uma aula para os estudantes de medicina, e a aula era sobre más notícias. Como é que o médico tem que ser preparado para dar más notícias? Dar boas notícias qualquer um dá, né? Boas notícias não tem que ter preparo, mas má notícia, falar para o outro que ele está com câncer, falar para o outro que aquela situação é inevitável, que o filho internou com um problema e vai sair de lá sequelado e é para sempre. Má notícia é aquilo que vai mudar a sua vida para sempre. Isso não é brinquedo, porque eu que tenho que fazer isso todo dia, isso é um estresse, uma angústia. Aí quando terminei a aula, um aluno falou assim, deixei aberto para as perguntas, e um aluno falou assim, eu posso fazer uma pergunta? Falei, pode. Você cuida das crianças há tanto tempo, dos pais, da notícia, e quem é que cuida de você? Olha, a faca e o queijo na mão para mim, dentro da faculdade de medicina. Não! Falei, não, agora eu vou escandalizar vocês demais. Que delícia! Agora eu vou escandalizar vocês. Quem cuida de mim é Jesus. Eu creio nele, porque ele é vivo. Falei, eu recebo a Eucaristia, então esse corpo que eu recebo, corpo, sangue, alma e divindade, é quem me sustenta.
é que me dá força, é que me conduz, é que está comigo, é o que me põe de pé, é que quando eu estou batida, fala, coragem, estou aqui, força, eu sou sua força. Falei, é assim que vocês vão caminhar. Vocês imaginam a carinha deles? Nem respirado. Eu na faculdade de medicina, pura ciência, Universidade Federal. Bacana poder dizer isso. E isso entender que isso mexeu com eles. Falei, vocês vão entender que quando a gente começa a medicina, a gente tem um olhar. O olhar do ser humano unidimensional. Quer dizer, o ser humano é só matéria. À medida que vocês forem amadurecendo, vocês entenderão que o ser humano é quadridimensional. E esse é o grande mistério, saber que Deus habita em cada um de nós. Um dia vocês irão entender isso. Agora vocês estão começando. Mas um dia vocês vão chegar lá. Isso é espetacular, porque isso é provocar o outro, não é? Provocar o outro por uma coisa que eles percebem que deve caminhar com esse Deus vivo, é uma razão de sustento, de alegria, de tranquilidade, saber que você tem alguém que você pode contar a qualquer momento do seu dia. Se a hora está boa, se está ruim, não tem hora ruim. É o único que tem tempo para você. Você não tem que marcar a hora. É o que você fala, Jesus, você fala, oi. Seja você fala, não precisa falar assim, desculpa a hora, ó, está ali firme. Pode ser de madrugada, qualquer horário, ele está à sua espera. Isso é de chorar. É como diz São Paulo, o seu amor, Senhor, me constrange. Eu falo isso com ele, Jesus, o seu amor me constrange. O Senhor nos ama tanto que tem hora que a gente fica até sem graça, fica até com vergonha de olhar. De tanto que ama. E a gente precisa experimentar esse amor, porque vocês vão encher a boca e dizer, Ele é o meu pastor, e por isso nada me falta. Mesmo que a situação esteja do avesso. Ter coragem de dizer isso na hora que a vida está do avesso, não é fácil. Mas é maravilhoso, porque Deus não é capaz. Ele fala, eu não posso decepcionar aquele filho que confia em mim. Então, isso é viver uma O microfone cansou, né, Patrícia? Falou, Filó está falando muito, vamos acabar com essa história. Então, a gente precisa de uma maturidade espiritual. E para me amadurecer espiritualmente, eu tenho que conviver. Como é que eu vou conviver com o Senhor se eu escutar a palavra todos os dias? E se eu participar da Eucaristia, quantas vezes o dia me permitir? Ir lá adorar o Senhor quantas vezes eu puder. E pedir à Mãe Santíssima que me conduza. Porque nós temos que entender que se Ele é o meu pastor, que Ele me chama pelo nome e eu escuto a voz dEle, que eu reconheço que é Ele, eu vou aprender a entender que o mundo pode ter quantas regras tiver, mas só uma é a que basta na minha vida, é a que vem dEle. O resto é do mundo, não é meu. Eu estou no mundo, mas não pertenço a esse mundo. Estou aqui, mas não sou daqui. Eu estou aqui no exílio, né? A minha casa é o céu. Isso é espetacular pensar nisso, gente. A minha casa é o céu. Eu estou de passagem. Eu sou passante. E eu vou embora. Voltar para a minha casa. Mas enquanto eu estou aqui, eu tenho que levar essa alegria de pertencer a um Deus que cuida de mim, que é o meu pastor, que me carrega na palma da mão, que sabe quantos fios de cabelo eu tenho na cabeça, que sabe porque eu estou batido, que sabe quando eu me desvio, que sabe tudo de mim. É um só, é o meu bom pastor, é Jesus. Então o dia que hoje eu estou provocando vocês, para que vocês possam sempre pensar, cada vez que vocês escutarem, o que eu tenho que fazer. Me ajuda, Senhor, a entrar no meu dia a dia, pensar que hoje eu me converto um pouco mais. Que só por hoje, Senhor, eu não peque.
Que só por hoje eu esteja atenta à vossa vontade. Só por hoje eu vos ame acima de tudo na minha vida. Que só por hoje eu esteja atento ao seu olhar. Só por hoje. Faça a experiência de um dia só. Com a ajuda dela. Porque sem Nossa Senhora, vamos não. Porque a gente é frágil demais. Então aprende uma coisa. De manhã, quando eu peço, estou indo para a igreja, eu peço a graça de só por hoje viver o Evangelho, só por hoje não pecar, só por hoje não ser infiel, só por hoje não trair, só por hoje. Eu peço a ela e falo com ela: Ave Maria, Virgem fiel. Falo umas 100 vezes: Ave Maria, Virgem fiel. Me ajuda, a senhora fez tudo isso. Eu não tenho a graça que a senhora teve, então, agarrada no seu manto, me ajuda. E de noite vai pedir perdão, né? Porque não dá conta. Então a gente fala com ela: intercede por mim, a senhora que é minha mãe, intercede. E a gente fala com ela: Ave Maria, Mãe de Misericórdia. Que ela intercede por nós junto a Deus, para pedir perdão das nossas falhas no dia. Então com ela, junto com ela, para caminhar, junto do filho dela, ela nos leva, porque ela nos faz escutar aquilo que ela falou nas bodas de Caná. O que foi? Fazei tudo vos disser. Então a gente fala: me ajuda a escutar, o que é que ele está querendo? A senhora que sabe, a senhora que escutou, me ajuda a entender o que Jesus quer agora. Me ajuda a ouvir, não com o ouvido esse, mas com o ouvido do meu coração, a estar atenta àquilo que vai agradar ao Senhor meu Deus. Me ajuda a reconhecer a vontade dele. Me ajuda, porque eu olho e não enxergo. Eu respondo errado aquilo que ele perguntou. Aquilo que eu contei para vocês a semana passada de Josefa com ele. Alguém lembra? Josefa, que era uma freira, tem um século que ela morreu. Era uma mística, era do mosteiro. E os trabalhos dela eram os mais simples, era na cozinha e era na lavanderia, e ela estava lá, uma das funções dela é fechar as janelas, e estava fechando as janelas do 3º andar. Corredor comprido, quando ela vê aquela luz e Jesus vindo em direção dela, muito depressa, e com pressa mesmo de chegar até ela. Fico imaginando eu vendo uma cena dessa. Ela para e ele fala com ela: Josefa, de onde você vem? Ela falou: eu estava fechando as janelas, Senhor. E ele falou com ela: e para onde você vai, Josefa? Ela falou: eu vou acabar de fechar a janela, Senhor. Ele falou: você não sabe responder, Josefa? A resposta está errada. Você imagina, o que ela estava fazendo? Fechando a janela e ela continuou fechando. Ela falou: ô Senhor, mas o que eu tenho que responder? Sei não. Ele falou: você tem que responder, Josefa: eu vim do amor e volto para o amor. Isso é uma coisa de louco, para vocês pensarem, né? Eu vim do amor, viemos de Deus, Ele é puro amor, é nosso Pai, nos criou por amor. A gente caminha aqui na presença do amor e voltamos para Ele, que é o amor. Somos infelizes por quê mesmo? Porque não acreditamos nessa verdade que está revelada para nós na palavra de Deus. Então hoje nós vamos pedir a Nossa Senhora a graça, né? Que ela interceda por nós, porque ela é bem-aventurada, porque ela, o que foi que Marta falou com ela? Bem-aventurada és tu, por quê? Porque acreditastes. Vou treinar vocês com a Bíblia. Bem-aventurada és tu, porque acreditastes. O que nos falta? Acreditar. Então nós vamos pedir a Nossa Senhora que interceda por nós junto a Deus, para que nos ajude a acreditar nessas coisas que nos são reveladas da palavra, e falar: Ele é o meu pastor, Ele me chama pelo meu nome, Ele me conhece, me ama, Ele cuida de mim, e que eu não tenha medo de nada que eu tiver que passar na vida, porque eu passo com Ele. Entendeu? Essa é a regra de ser
feliz. Simples assim. Não precisa de nenhum remedinho para você ser feliz. Eucaristia, um terço na mão e a Bíblia debaixo do braço. Faz adoração. O povo vai ficar incomodado com a sua alegria. Fala, menina, por que você ri desse jeito? Não está sabendo, não. Qual de Jesus, meu filho? Não conhece ele ainda, não? Por isso que sua vida é triste. Porque não conhece a razão da nossa alegria. Ainda de quebra, a vida é eterna. Ai, que escândalo. É coisa demais, não é não? É presente demais que esse Deus fez para nós. Nós é que não temos dimensão disso. Para de preocupar, de roer unha, de ficar angustiada, de perder noite de sono. Visita Jesus. 5 minutos. Vai lá e conversa com ele. Fala, menino, estava te esperando. Vai lá. Rasga seu coração diante dele. Chora diante dele. É o único que vai saber por que você chora. O único. O resto do mundo você tenta enganar. Deus não, ele sabe. E ele seca as suas lágrimas, te dá colo, te abraça, fala, não tenha medo, eu estou aqui. Ele é o meu pastor, que nada nos faltará. Maria Santíssima, nossa doce mãe, né? Nós somos seus filhos e a Senhora nos gerou nos pés do Calvário, né? Lá nos pés da cruz a Senhora nos gerou. Olhe por nós aqui, seus filhos, e que a Senhora nessa noite possa pedir a Jesus por cada um de nós uma graça, entre tantas que nós precisamos, Senhora. Mas hoje em especial venho pedir à Senhora que nos dê a graça que a Senhora por excelência teve. A Senhora acreditou e por isso a ação de Deus aconteceu na vida da Senhora. Então que a Senhora peça a Jesus que a gente receba o dom da fé, de acreditar em Deus de forma incondicional, para que o plano de amor dele possa realizar na nossa vida e que cada um de nós possa entender